Meus irmãos, o meu tema, nós estamos nos 500 anos da Reforma Protestante e também este ano é o ano da palavra. O ano que vem também, 2017, 2018 também será o ano da palavra. E aqui nós temos como tema 500 anos da Reforma Protestante, a supremacia da palavra, porque a Bíblia, a sola Escritura, das 5 solas, né, da Reforma Protestante. Né? Solus, em latim, quer dizer único, e o feminino, sola, e neutro, solum, né? Então, são os 5 pontos da Reforma Protestante que foram estruturados no século XX. Você não vai encontrar isso, vai encontrar o pensamento dos reformadores nos seus tratados de teologia, nos seus argumentos, nas suas publicações literárias. Então, a ideia dos reformadores, essas 5 ideias, somente a Bíblia, somente a fé, somente Jesus, somente Cristo, solus Christus, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, e soli Deo gloria, a glória somente a Deus. Então, são essas 5 ideias que nortearam o pensamento dos reformadores do século XVI. E uma delas é justamente a palavra. Palavra porque a estrutura católico-romana, na época, estava baseada na tradição, decisões de concílios, e como Lutero disse, os concílios erraram muitas vezes. As doutrinas, algumas delas baseadas na Bíblia, era baseada numa tradução mal feita, da Vulgata. Nós já comentamos isso aqui. Então, e Lutero dizia que as Escrituras são de origem divina. As Escrituras são de origem divina. A tradição, ele até reconhecia, desde que a tradição não se confrontasse com a Bíblia. Se a tradição não contraria a Bíblia, não há problema nenhum em aceitar. Agora, se a tradição é contra a palavra de Deus, ele não aceitava. Agora, eu fiz aqui um esboço, porque esse segundo semestre está sendo o semestre mais concorrido da minha carreira ministerial. E, então, são muitos convites, são muitas palestras, e a gente não pode estar dizendo não para todo mundo durante todo o tempo. A gente tem que ceder alguma coisa também, e até porque é obra de Deus também. A obra de Deus não é somente aqui, mas a minha atividade principal é aqui. Então, muitas vezes, eu não pude aceitar todos os convites, mas muita gente pede, entra em contato, e a gente aceita o convite, daí um pouco pede um texto, fazer apostila. Aí você vai ter que escrever. E para escrever não é sentar e simplesmente escrever. Então, às vezes você leva uma semana pensando para escrever duas páginas. Né? Assim, quando é um texto que você já tem, então você faz uma adaptação, você faz cortes, acréscimos, e aí você consegue fazer isso muito rápido. Mas quando é um tema completamente novo, isso vai tomar tempo. Então, a gente fica com dificuldade, porque a gente tem igreja para pastorear, tem família também, e tem compromisso com a casa publicadora, e o dia só tem 24 horas, né? E a gente precisa dormir um pouquinho de vez em quando também, né? Então, aí eu fiz aqui, mas acontece que eu quero, até o sábado, fornecer essa apostila para os irmãos que adquiriram o material, ou disponibilizar também na internet, para vocês não ficarem só com o esboço seco, crocante. Tem que passar uma geleiazinha também, né?
Certo? Então, eu estou preparando, passei o dia todo hoje escrevendo, e amanhã, a segunda parte, eu vou falar no sábado, e eu espero até o sábado já providenciar o texto, para que os irmãos não fiquem apenas com esse esboço. Mas eu quero ler, meus irmãos, como ponto de partida, Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que é o versículo da Reforma Protestante. Foi essa passagem que serviu como estupim que incendiou toda a Europa ocidental no século XVI. Romanos, capítulo 1, e o versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Meus irmãos, Lutero descobriu isso, entendeu isso, no ano 1516. Mas até esse período ele vivia uma agonia, um estresse, um sofrimento, uma angústia, porque o pensamento medieval via Deus como um juiz muito justo, intolerante, caprichoso, que não fazia outra coisa senão punir os pecadores. E ele tinha consciência. Ele, quando estava no mosteiro, 7 vezes por dia os monges se reuniam ali para cantar, para jejuar. Bom, ele jejuava o dia todo. Ele jejuou tanto, fez tanto sacrifício, dormia no frio, fazia tanta trabalhos, como se diz, se autoflagelando, esperando alcançar com isso a salvação. Ele sentia que não tinha nada, e achava que não tinha solução, porque Deus era muito justo e ele era muito pecador. Ele vivia angustiado, pois mesmo no mosteiro, ele tinha a vida mais correta do que todos os seus companheiros. Todo mundo admirava a maneira dele viver, a autodisciplina dele. E ele esperava a salvação e não via solução. Não via uma luz no fundo do túnel, porque a justiça de Deus que ele entendia era isso, era a punição. E examinando, preparando um estudo sobre os Salmos, ele começou pelos Salmos. E no Salmo 22, aí que já começou, alguns lampejos já começaram ali, porque o Jesus que ele conhecia até então, era aquele Jesus sentado no arco-íris para julgar os pecadores. Era essa a imagem que ele tinha de Jesus. Mas quando ele viu no Salmo 22, o sofrimento de Jesus, aí ele passou a ver Jesus não mais como aquele juiz radical, intolerante, sentado sob um arco-íris para julgar os pecadores. Aí ele já começou a procurar entender as Escrituras Sagradas. Mas quando ele viu que a justiça de Deus aqui é para justificar o pecador e não para acusar o pecador, aí mudou. E mudou a sua vida, a sua história. No ano 1545, um ano antes da sua morte, ele escreveu esse testemunho que eu estou resumindo aqui para vocês. Antes dele achar a salvação pela graça. Daí vem a sola grata, somente a graça. Não é mérito nosso, é um mérito de Jesus. É Deus que justifica o pecador, que perdoa. Aí ele entendeu que a justificação é sinônimo de perdão e não de julgamento, porque o julgamento já aconteceu lá no Calvário. Jesus morreu por nós, como o pastor falou aqui, ele foi moído pelas nossas transgressões. Então, mas antes disso, havia um movimento que depois foi chamado de renascença ou renascimento. Na época esse movimento não tinha esse nome. A renascença, o que era na verdade? A renascença
o Renascimento é o nome do movimento artístico e literário que surgiu na Itália no século XIV, mas teve grandes expoentes em outros países da Europa: Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, Suíça, dentre outras regiões da Europa, envolvendo a arquitetura, pintura, escultura, literatura, música e o novo enfoque da política e da religião. Então, esse movimento cultural, conhecido como Renascença, o Renascimento, tinha como objetivo a retomada do estudo das línguas, como o grego e o hebraico, e também o latim, porque os clássicos da Grécia e de Roma, eles voltaram a reaparecer já a partir deste movimento. E à disposição do povo. E as escrituras estavam novamente acessíveis. E isso a uma camada de pessoas importantes e influentes. A busca de um retorno aos valores clássicos preparou a mente de muitos pensadores para questionar as decisões impostas pela Igreja e analisá-las frente ao conteúdo do Novo Testamento. Então, esse movimento, interessante, irmãos, que isso foi planejado por Deus, estava no plano divino, porque as coisas aconteceram antes. Já havia movimento de reforma da igreja, o abuso, o escândalo dos papas, dos clérigos. Você vê que em Basileia, na Suíça, na época a cidade tinha 10 mil habitantes e 3 mil deles faziam parte do clero. Uma vida ostensiva, de pompa, de luxo, de prostituição, de luxúria, de glutonaria, e a população na miséria, revoltada contra aquele clima que estava acontecendo ali em Basileia. Em Zurique havia centro de prostituição para os clérigos ali na cidade. E mendigos, esmolas, pedindo esmolas. E a Igreja Católica não se interessava muito por isso, porque ela queria mostrar serviço, aí dava aquela sopinha para os mendigos e achava que isso estava fazendo um benefício para os mendigos. Então, era o clima social, o clima político, o clima religioso, tudo isso estava favorável a uma mudança que, na verdade, já na Idade Média já havia esse movimento. Os precursores da reforma, Johannes Hus, por exemplo, Wycliffe, esses homens, eles tentaram, mas não conseguiram. Agora, o que era comum neles, desde Pedro Valdo no século XII, ele era muito rico, ele pegou todos os seus bens, toda sua propriedade, doou para os pobres, reservou apenas uma parte para a esposa, para suas 2 filhas, para que elas pudessem viver bem até o fim da vida, mas o restante ele doou para os pobres e foi pedir ao Papa permissão para pregar o Evangelho. E o Papa disse que ele era leigo, estava despreparado, que não estava apto para pregar e negou. Então, e ele já tinha um grupo chamado os Pobres de Espíritos. Esse grupo que não reconhecia a autoridade do Papa, não reconhecia a autoridade da tradição e procurava pregar a Bíblia. Ele, inclusive, patrocinou a tradução da Bíblia para a língua, um dialeto do sul da França, o provençal, para a língua provençal, falada no sul da França. Ele promoveu a tradução da Bíblia para o provençal. São os valdenses.
porque Pedro Valdo, o nome valdense esses aí foram os primeiros protestantes. Estou falando do século XII, por volta do ano 1180. Esse grupo já começou e reivindicava a Bíblia para o povo, na linguagem do povo. Uma volta ao Novo Testamento. Com o aparecimento do Renascimento, então a cultura greco-romana estava de volta para a Europa. E isso houve uma febre entre os intelectuais da Europa pelo assunto. E Erasmo de Roterdã, que foi chamado como o príncipe dos humanistas, e aqui é bom esclarecer que os humanistas, quando se fala de humanista hoje, a gente precisa especificar o que isso significa, porque os humanistas dos quais estamos falando, eles, no contexto da Renascença, do renascentismo, não deve ser confundido com a ideia secularizada, a cosmovisão centrada exclusivamente no ser humano, que nega a existência de Deus. Não é isso. Muitos humanistas, como Jerônimo Savonarola, como Erasmo de Roterdã, ostentavam a bandeira de Cristo, queriam um retorno às origens do cristianismo do Novo Testamento e estavam preocupados com a purificação e a renovação do cristianismo. Então Erasmo, embora ele nunca se convertesse ao movimento da Reforma, ele criticou o Papa, criticou a Igreja Católica, ele se tornou aliado de Lutero, embora eles nunca se conhecessem pessoalmente, mas eles trocaram cartas muitas vezes, e essa amizade se rompeu no ano 1525, 8 anos depois, quase 8 anos depois da Reforma, porque Lutero era predestinalista ao extremo. Lutero negava o livre-arbítrio humano. Para Lutero, ele era tão radical que ele dizia que nem Adão, antes do pecado, tinha livre-arbítrio. Então, e Erasmo, respondendo, fez uma crítica a Lutero, e Lutero escreveu um livro titulado Sobre a Vontade Cativa, e ele detonou, arrasou com o Erasmo, chamou de enguia que ninguém pode pegar, de sapo, de o Moisés que não entrou na terra de Canaã, porque ele produziu o Novo Testamento grego impresso, e ele fez um brilhante trabalho, mas não aceitava na totalidade a ideia de Lutero. Lutero chegou até chamar de anticristo. Aí ele rompeu, e Erasmo morreu 11 anos depois, no ano 1536. Mas Erasmo, ele defendeu, ele junto ao príncipe Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia, ele aconselhou o príncipe a proteger a vida de Lutero na dieta de Worms. Na dieta de Worms tinha um complô ali para capturar Lutero e condená-lo à morte. Quando Lutero disse que a sua consciência estava cativa à palavra de Deus e que não ia negar os seus escritos, a menos que alguém provasse pelas Escrituras. Se alguém provar pelas Escrituras os meus erros, eu me retratarei. Mas, do contrário, eu não posso fazer isso, senão eu vou dar força àquele monstro que está lá no Vaticano. Porque Lutero era meio pesado de palavra. Então, e ali havia uma equipe para capturar Lutero. Mas o príncipe poupou a vida de Lutero, levou para um castelo, e foi lá que Lutero traduziu a Bíblia. Durante 2 anos, Lutero era o homem mais procurado na Alemanha, ninguém sabia onde ele estava, mas estava protegido, traduzindo a Bíblia para o alemão. Então, Erasmo trabalhou, elogiava, as cartas, e Lutero elogiando Erasmo elogiando Lutero, mas depois de 1525 eles nunca mais se comunicaram. Mas Erasmo foi realmente, esse movimento renascentista era um movimento que quebrava a tradição medieval, a cultura da Idade Média, principalmente o pensamento escolástico.
O escolasticismo era um pensamento filosófico que se dedicava muito a detalhes, a minúcias, que não levavam a lugar nenhum. Criava equipe de estudo, de pesquisa, de pesquisadores, ficavam debruçados sobre aquele tema durante muito tempo, mas para quê? Quando você apresenta um projeto de mestrado ou de doutorado nas universidades, você apresenta o seu projeto, mas eles querem saber, a banca que vai examinar, a aplicação daquilo na sociedade. Para que serve? Para que serve esse estudo? O resultado, tá bom? Se você concluir isso aí, vai servir em que a sociedade? E os escolásticos não tinham. Um exemplo disso está no Nome da Rosa, que Humberto Eco escreveu, a Hollywood fez o filme, que mostra que os monges vinham de todas as partes da Itália, caminharam dias e dias para uma reunião. Qual era o tema da reunião? Descobrir se a roupa que Jesus usava, se era dele ou se era emprestada. Meu Deus! O escolasticismo era isso. Vinha, subia montanha, descia montanha, de inverno e frio, e juntava aquele monge de toda parte da Itália para uma grande concentração, para um debate. E qual era o debate? Descobrir se a roupa que Jesus usava era dele ou era emprestada. Agora eu pergunto, qual a aplicação disso na vida cristã? Para que isso serve na sociedade? Que diferença vai fazer? Então, o interessante é que aquela série de mortes misteriosas roubou a cena e a obra reduz só um pouquinho. O filme, acho que não leva nem 3 minutos sobre o debate, que ele termina dizendo, olha, se era emprestado ou se era dele, não importa. O que importa é que a igreja precisa de dinheiro para ajudar os pobres. Pronto, resolveu. Mas isso era exatamente o pensamento escolástico. E Erasmo ria e zombava, escarnecia desses escolásticos, porque o Renascimento era um novo movimento, um novo pensamento que estava se iniciando na idade moderna. Muito bem. Agora, o trabalho de Erasmo. Erasmo, ele era um itinerante. Ele esteve em Londres e ali ele viu uma obra dele publicada em inglês e ficou encantado com o texto, com a revisão do texto, com a qualidade de impressão. Procurou saber quem foi que imprimiu esse livro. Isso foi um impressor da Basileia, se chama Freben. E ele foi lá, sem ninguém esperar, sem convidar antes. E aí, um certo dia, bateu na porta de Freben e ali criou sua amizade. E quando ele ficava longo tempo em Basileia, ficava na casa dele, e nós visitamos o local. A casa onde ele morava está lá até hoje, na Basileia. Mas quando ele ficava pouco tempo, ele ficava hospedado na casa de Freben e se tornou grandes amigos. E a tipografia dele, de Freben, está lá só o prédio. Não tem mais lá a tipografia. Então, foi ali que Freben contratou Erasmo para produzir um texto impresso do Novo Testamento grego que não existia ainda. Estamos falando do ano 1516. Na verdade, 1516 foi o ano do lançamento da primeira edição do Novo Testamento grego, em 2 colunas, grego e latim, uma tiragem de 3.600 exemplares. Essa tiragem se esgotou logo. Muito bem. Então, foi realmente uma contribuição extraordinária para a tradução da Bíblia para a língua do povo. Mas o que acontece é que Lutero levou vantagem em relação aos precursores da Reforma, porque o pensamento de Lutero batia com o pensamento de Wycliffe em muitos pontos, com o pensamento de Johannes Hus, porque Johannes Hus já se abeberou também em Wycliffe, porque Wycliffe era inglês, e Hus era da República Tcheca, na época se chamava Boêmia. Ele era o pastor, ele era o reitor da Universidade da Boêmia, que hoje é Praga, na República Tcheca.
Então, agora, a vantagem de Lutero ela foi dupla. Primeiro, porque traduziu a Bíblia para o alemão. E não somente isso, porque já existia Bíblia em alemão na época de Lutero. É que ele fez uma tradução na linguagem de hoje. Ele dizia que a linguagem da Bíblia deve ser a mesma linguagem de uma mãe para um filho. Quer dizer, uma linguagem que o povo pudesse entender. E Erasmo, no prefácio do Novo Testamento grego, ele diz que espero que todas as pessoas possam ler a Bíblia. O camponês no campo, a dona de casa, a menina dentro de casa, os sábios, os eruditos, o camponês, o homem simples, que a Bíblia, que a palavra de Deus esteja à disposição de todos. Então, esse pensamento de Erasmo confrontava com o pensamento do clero católico romano, que eles não queriam a Bíblia na linguagem do povo, que o povo pudesse compreender, porque eles sabiam o problema que a igreja ia ter se o povo descobrisse a verdade revelada na palavra de Deus. Então, essa tradução para o alemão, a linguagem, a Bíblia na linguagem do povo, isso aí foi uma vitória extraordinária que os outros não tiveram. E o outro privilégio foi a imprensa. Porque, meus irmãos, eu não sei se sem a imprensa existiria reforma. Porque a vantagem, irmãos, era a rapidez em que os textos eram produzidos e o preço que o povo podia pagar. Para que vocês tenham uma ideia, até o século XV, era um período de 2 anos para se produzir uma cópia da Bíblia. O William Tyndale, que traduziu o Novo Testamento e uma parte do Antigo Testamento, a sua edição foi manuscrita. Se levou tempo. Agora eu queria mostrar para os irmãos, põe aquele vídeo da imprensa, para que vocês tenham uma ideia. Olá, esta apresentação é sobre Johann Gutenberg e sua invenção, a imprensa. Johann Gutenberg recebeu os créditos por essa invenção. Por volta de 1450, ele e seus amigos imprimiram seu primeiro livro, a famosa Bíblia de Gutenberg. Ele não inventou a maior parte do processo. Ele não inventou o papel, ele não inventou a tinta, ele não inventou a imprensa. Mas o que ele fez foi colocar tudo junto pela primeira vez e fazer funcionar com êxito. Antes de Gutenberg, os livros eram raros e muito caros, e ficavam disponíveis apenas para as pessoas mais abastadas. Depois de Gutenberg, o mundo tinha imprensa. A arte, o negócio e o homem comum podia agora se dar ao luxo de ter um livro. Houve uma explosão de informação, sem a qual a reforma não seria possível. Agora, o que ninguém sabe de verdade é como a imprensa de Gutenberg se parecia. Os detalhes, os desenhos foram todos perdidos com a história. Mas, de qualquer forma, nós podemos examinar a tecnologia do século XV e formar uma ideia de como a sua prensa era e de como era o processo de impressão. Originalmente, os tipos de Gutenberg eram feitos a partir de uma barra de metal que tinha a forma de uma letra gravada. Aqui estamos usando uma letra G. Depois, apoiava-se esse tipo num pedaço de madeira e batia na sua extremidade. Então ali gravava a sua forma. Então, tínhamos o molde. Enrolava-se esse molde num pedaço de papel ou de metal e despejava-se chumbo
para fundir o tipo final. Eruditos acreditavam que a prensa de Gutenberg era baseada em apenas uma prensa. Agora, essa prensa tinha uma caixa de tipos e duas bolas de tintas, como estas. Passava-se tinta nas bolas e depois passava essas bolas sobre os tipos. A tinta era distribuída uniformemente sobre os tipos. Dava para imprimir 2 páginas, como estas na nossa exibição. Um exemplo da réplica da Bíblia de Gutenberg e também da página da primeira edição da Bíblia de King James. Agora nós temos os tipos que já estão cobertos com tinta. Vamos usar o papel para imprimir. Gutenberg costumava usar pele de animais para imprimir. O papel produzido naquela época era de puro algodão. Então mergulhamos a tela em uma sopa de algodão com um pouco de cola e uma linda folha de papel que se molda na tela. Agora fazemos o seguinte: colocamos as folhas no suporte e então as colocamos sobre os tipos. Agora vamos apertar 2 vezes porque estamos imprimindo 2 folhas separadamente. Nós temos o papel por cima dos tipos que já foram cobertos com tinta de impressão. Tudo isso por cima de uma caixa, então empurramos tudo isso para debaixo da prensa. Essa prensa possui um parafuso de madeira e ele só tem que se mover em uma pequena distância que cria uma pressão usando essa barra, a qual cria pressão por sobre os tipos. Ele cria uma pressão de cerca de 40 quilos, depois a força se transforma numa pressão para baixo de 100 quilos. Tem que fazer isso 2 vezes. Aí eu empurro isso novamente. Faz um barulho agradável, não? Agora eu espero que tenhamos uma boa cópia. Vamos tirar isso. Isso é o que toda prensa nos dá, uma boa e limpa impressão. Agora vamos tirar nossa folha daqui. É linda, não? Em um dia típico, nós não sabemos dizer quão rápido era esse processo, mas imprimir 200 Bíblias em 5 anos foi realmente um grande avanço, um grande negócio, porque levava geralmente 2 anos para se escrever uma única Bíblia. Podemos dizer que a imprensa não mudou muito nos últimos 350 anos. As coisas mudaram muito, os parafusos de madeira já não são mais de madeira, mas o processo de impressão realmente não mudou muito. A invenção de Gutenberg e a sua tecnologia de imprimir com tipos móveis mudou o mundo e revolucionou os anos de 1450 na Alemanha. Na época, porque antes levava 2 anos para produzir um exemplar da Bíblia, e agora 200 Bíblias em 5 anos. E hoje, meus irmãos, a gráfica da Sociedade Bíblica do Brasil, a gráfica da Bíblia, imprime uma Bíblia a cada 3 segundos. A cada 3 segundos. Então 10 Bíblias em 10 segundos, em 1 minuto dá quanto? Os matemáticos façam aí a conta, imagina quanto dá por dia, hein? Uma Bíblia a cada 3 segundos. Então, a vantagem de Lutero, veja só, foi dupla. Primeiro, porque já tinha os meios para divulgar as suas ideias, seus livros, seus sermões, porque os sermões que ele pregava, no dia seguinte alguém traduzia para outras línguas, levava para essa imprensa aí, que vocês estão vendo, e dentro de poucos dias já estava na mão do povo, de muita gente ao mesmo tempo. Então isso levou o clero romano à fúria, porque o pensamento
de Lutero se multiplicava rapidamente no meio do povo. Então, aqui nós temos a contribuição. Isso aqui veio também na época já do Renascimento, que os renascentistas publicaram obras dos clássicos, Ovídio, Virgílio, Homero, da Grécia Antiga, da obra de Roma, da Antiguidade, e também a Bíblia. O Antigo Testamento hebraico foi produzido, a Bíblia poliglota, do cardeal Cisnero de Ximenes, a Bíblia em 4 línguas, hebraico, aramaico, grego e latim, é a chamada poliglota complutensiana, ou de Complutus. Complutus é um nome dado à Universidade de Alcalá, em Madrid, que existe ainda hoje, que foi fundada para uma reforma, também fundada pelo bispo primário da Espanha, porque eles também queriam uma reforma na Igreja Católica. Então, aqui nós temos o início da reforma Martinho Lutero, dia 31 de outubro de 1517, foi o ano que ele fixou as suas 95 teses ali na Catedral de Wittenberg, e o objetivo era convidar os intelectuais para o debate, porque na verdade o texto foi escrito em latim. Ele não pretendia romper com a igreja, ele queria reformar a igreja, mas a sua ideia não foi aceita pela alta cúpula da Igreja Católica, inclusive foi excluído, foi excomungado, e aí o grupo dele se separou realmente da Igreja Católica. Agora, isso aconteceu em Zurique, 2 anos, um ano e pouco depois, porque o marco da reforma, na verdade o nome Reforma Protestante veio 100 anos depois. 100 anos depois, na comemoração do centenário do movimento de Lutero, foi dado o nome de Reforma Protestante. Antes não usava essa expressão. Então, em janeiro de 1519, Zwingli chega em Zurique, e ali é feita a reforma, porque o conselho da cidade, as autoridades civis, convidaram, porque ele era capelão do exército, Zwingli. Ele tinha sido também monge. Agora, a diferença dele para Lutero é porque Lutero, ele descobriu a graça de Deus da Bíblia através do seu sofrimento, a busca pela salvação, o sentimento de pecador e em busca de um Deus misericordioso, e ele não compreendia a misericórdia de Deus, ele via Deus pela ótica da justiça. Agora, Zwingli ele chegou aonde ele chegou pelo humanismo. Ele era muito amigo de Erasmo de Roterdã. Então foi pelas escrituras que ele abraçou também a ideia de Lutero. Então havia muitos pontos em comuns. E Zwingli traduziu a Bíblia, também como fez Lutero, mas para o alemão da Suíça, porque o alemão lá de Zurique não é exatamente o mesmo alemão da Alemanha. Então, e ele preocupado, deu para o seu povo a Bíblia na linguagem do povo, no alemão falado em Zurique. É chamada Bíblia de Zurique. E no ano 1529. Ele morreu cedo, morreu 2 anos depois, numa guerra civil contra os católicos, e ele e seus filhos, porque ele se casou com uma viúva que já era mãe de 3 filhos, e esses 3 enteados morreram também, porque ele queria evangelizar toda a Suíça, ele queria que toda a Suíça rompesse com Roma, mas o que acontece é que havia ainda muitas áreas, regiões de predominância católica, e ele proibiu
o envio de suprimento para a região católica vizinha. E eles atacaram, vieram para Zurique, para a guerra, e ele, que era também militar, foi para a guerra e ele morreu ali. Por pouco a reforma não morreu com ele, porque Henrique Bullinger, que era seu assistente, seu amigo pessoal, ele deu sequência, por isso que a reforma ali, ela predominou. Chegou na Basileia, e também chegou em Genebra. Está ali, o Bullinger está na tela. Tem aí também do Zwingli, depois Zwingli, olha, esse é o Zwingli, que a casa dele hoje em Zurique é um centro cultural, está lá até hoje. É uma rua que é da Idade Média. Tem casa ali, eu vi uma casa ali do ano 1296. Interessante que tem o nome da família que morava ali naquela época, nas casas. Então aquilo é preservado até hoje. E nessa mesma rua morava Zwingli, e hoje a casa que ele morava, a sala onde ele traduziu a Bíblia está lá até hoje, e hoje é um centro cultural. Morreu em 1531, morreu cedo, porque ele nasceu um ano, ele era 2 ou 3 meses mais novo do que Lutero. Lutero nasceu em novembro de 1483. Ele nasceu algumas semanas depois. Muito bem. Agora vamos ver Bullinger. Esse é Calvino. Olha, Henrique Bullinger. Então ele deu sequência à reforma, foi até também a Basileia. Interessante que ele foi mais, porque Zwingli, irmãos, o conselho da cidade deu, porque houve um debate com os católicos na cidade de Zurique. Ele apresentou os seus 67 pontos da doutrina que ele estava apresentando, e muitos deles de acordo com o ensino da Alemanha, de Lutero. E ali o que acontece? O conselho da cidade considerou Zwingli vitorioso no debate com os católicos. Então aí a cidade se tornou protestante. E ali ele fez a reforma, aí aboliu a missa, e aboliu o celibato clerical, aí os monges e padres e freiras começaram a se casar. Então ali foi em 1523 a 1525 que aconteceu essa reforma em Zurique. Aí o que acontece? Ele se encontrou, Zurique se encontrou com Lutero. Qual era o objetivo desse encontro? Era a unificação. Uniu os dois grupos, o grupo de Lutero com o grupo de Zwingli. E eles se encontraram na cidade chamada Magdeburgo. Ele, Lutero, Felipe Melanchthon, que era o assistente de Lutero, Zwingli e Colampadio, que fez a reforma em Basileia, também estava nessa reunião. E dos 14 itens, porque Zwingli, no debate, ele tinha apresentado os seus 67 artigos de fé, que é tido como a primeira confissão de fé da reforma. Mas lendo atentamente, eu percebi que não tem a estrutura de uma confissão de fé, mas é reconhecida pelos historiadores como a primeira confissão de fé da reforma protestante, que foi do debate do ano 1523, porque a confissão de fé de Augsburgo, que é de Lutero, é do ano 1530. Muito bem. Então, Lutero se encontrou com ele para essa unificação. E dos 14 pontos discutidos ali, só houve um ponto que Lutero não concordou com Zwingli. Zwingli tinha umas coisas, ele era a Bíblia, o negócio era com a Bíblia. Veja só que ele quebrou o órgão da igreja, porque o templo que está até hoje lá em Zurique foi construído por Carlos Magno, 1850, mais ou menos por aí. O templo está lá até hoje. E Zwingli quebrou o órgão lá, falando não tem música no Novo Testamento, mas tem no céu, né?
tem no templo, tem em Jerusalém, mas essa era a visão de Zwinglio, né? Então ele não aceitava, cantava lá na capela, né? Na capela, sem instrumento. Zwinglio não aceitava. Então, e Lutero era músico, era compositor, ele tinha mestrado em artes. Em 1505, ele foi aprovado, recebeu o título de mestre em artes. Muito bem. E ali, na discussão, um ponto sobre a ceia do Senhor. Porque os católicos romanos, eles adotaram a doutrina da transubstanciação. Que dizia isso? Que a carne, que o pão se transforma na carne, no corpo de Jesus, e o vinho se transforma no sangue. Isso se chama transubstanciação. Isso foi aprovado no Concílio IV de Latrão, parece que 1275, se não me falha a memória. E Lutero não concordava com isso. Mas Lutero dizia que o corpo estava presente no pão e o sangue estava presente no vinho. E isso aqui é representação. Olha que nesse quadro aqui, você está vendo aqui na tela 4 quadros. Isso aí está na porta da Catedral de Zurique. Mas no quadro de baixo, da direita, embaixo, tem ali 5 personagens. Ali está Lutero, aquele que está com o dedo assim na Bíblia. Ali na frente dele está Zwinglio. E do lado de Lutero está Melanchthon. E do lado de Zwinglio está Ecolampádio. E aquele outro lá deve ser o mediador, não sei. Então, o que Lutero está dizendo assim? Ó, isto é meu corpo. Oh, não, Lutero, mas isso não, mas isto é meu corpo, está escrito. Sim, mas Jesus, ele está presente ali. Se ele está presente com os seus discípulos, e ele diz, isto é o meu corpo, não pode estar se referindo ao corpo dele literal, porque o corpo dele literal está presente, ele está falando. Então, o corpo literal dele é uma coisa, e o pão partido ali é outra coisa, são coisas distintas. Isto é o meu corpo. Qualquer argumento que isto é o meu corpo. Está ali o desenho, está com o dedo. Mas não, isso é meu corpo. Mas Lutero, isto é meu corpo. Isso aí ficou na história. Então, por causa desse ponto, essa doutrina de Lutero passou a ser chamada depois de consubstanciação. Então, o catolicismo mantém a transubstanciação, o luteranismo, a consubstanciação. Muito bem. E o que acontece? Por causa disso, não houve a unificação do grupo de Zwinglio com o grupo de Lutero. Mas os dois produziram uma Bíblia. E os dois defendiam a autoridade da Bíblia, sola Scriptura, somente a Bíblia. A base para a fé luterana e a base para a fé de Zurique era a Bíblia Sagrada, sola Scriptura. Muito bem. Então, e a imprensa veio na hora apropriada para divulgar esses ideais da Reforma Protestante. Agora, as traduções da Bíblia da época. As traduções. Muitas. A versão de Almeida, o Novo Testamento, que foi publicado em 1681, foi a 17ª tradução da Bíblia para uma língua moderna, a partir da Reforma. Então, veja que em mais ou menos 150 anos, já havia pelo menos a Bíblia em 17 línguas, 17 idiomas. Então, nós temos aqui a Bíblia de Gutenberg, chamada Bíblia de Mogúncia, ou de 42 linhas. Muito bem. Vamos ver. A Bíblia de Lutero está aí também, porque Lutero, o Novo Testamento, foi publicado em 1522. Essa é a Bíblia de Gutenberg. E a Bíblia completa em 1534. Então, isso aí colocou a Bíblia à disposição do povo
numa linguagem simples que o povo podia compreender. Na França, foi publicada a Bíblia de Genebra, tradução para o francês, e foi a primeira edição da Bíblia já publicada com os capítulos e versículos numerados, porque até a Reforma era só capítulo, porque a divisão da Bíblia em capítulo aconteceu no século XIII, mas em 1555 foi publicada em Paris, chamada Bíblia de Genebra. Depois ela foi traduzida para o inglês, mas foi publicada já com os capítulos e versículos numerados. Na mesma época surgiu também a versão espanhola de Cassiodoro de Reina e Cipriano Valera. Ambos eram monges, eruditos católicos, com profundos conhecimentos de hebraico, grego, latim e aramaico, e ele começou a fazer sua tradução na Espanha, em Sevilha, e concluiu na Alemanha. Passou pela Inglaterra, foi para a Alemanha, e o texto foi impresso em Genebra, na Suíça, a versão espanhola de Reina. Então, a Bíblia, o papel da Bíblia na Reforma, esse é um dos legados da Reforma Protestante. E o Novo Testamento de Erasmo, que ali foi, na verdade, o texto dele não foi o primeiro. O primeiro texto foi Erasmo de Roterdã. Erasmo, ele era filho de um padre que cometeu o pecado com a filha de um médico da Holanda. Então, e ele se tornou monge também, mas depois passou a odiar o monastério por causa da vida muito disciplinada, muito rígida, e passou a criticar o catolicismo romano, o sistema papal, e se tornou itinerante e era o intelectual mais respeitado da Europa. Então, quando Freben, o impressor de Basileia, soube que o cardeal primário da Espanha, Francisco de Cisneros Ximenes, estava produzindo o texto do Novo Testamento, ele contratou Erasmo. Porque o trabalho de Erasmo qual foi? Foi pegar os manuscritos e montar, igual nós vimos na imprensa. Viu letra por letra que foi feito? Então ele fez os tipos gregos, o impressor fez os tipos gregos, e Erasmo fez a montagem, montou as chapas e imprimiu o Novo Testamento grego. Só que o cardeal da Espanha terminou em 1514. Eu tenho essa versão dele, são 4 volumes. Eu trouxe uma vez aqui, os irmãos viram, eu acho que na Semana da Bíblia, eu trouxe aqui para que os irmãos vissem a Poliglota Complutensiana. E o que acontece é que ele estava aguardando a autorização do Papa para o lançamento. E o que acontece, e só foi autorizado em 1520. Aí Erasmo lançou a segunda edição no ano seguinte. Em 1519 lançou a terceira edição, e o trabalho de Cisneros estava ainda empacotado, esperando a autorização. Então, a publicação do Novo Testamento grego foi de Erasmo, a primeira. Agora, na prática, quem terminou primeiro foi o cardeal da Espanha. Então, e o texto de Erasmo foi o texto, a matriz para a tradução para essas línguas modernas. E durante cerca de 200 anos foi o texto realmente usado como base para a tradução do Novo Testamento. O João Ferreira de Almeida usou o texto dele, porque o texto dele foi submetido a diversas revisões. Porque, irmão, um trabalho desse, ele só vai depurando com as novas edições. É humanamente impossível o texto sair totalmente isento de erro. Até na Inglaterra, no século XVIII, século XIX, uma edição da Bíblia saiu, esqueceram de colocar o não no 7º mandamento, não adulterarás. Então, na hora de montagem, esqueceram de colocar ali o não. Imagina a desgraça que ficou. Ficou lá, adulterarás.
Na época da rainha Vitória, que era muito radical, extremista, mandou incinerar tudo, retira isso das livrarias o mais rápido possível, mandou retirar todas essas Bíblias e mandou incinerar. E teve que acertar as chapas para publicar uma nova edição. Então, um trabalho técnico, um trabalho acadêmico, não sai isento de erro. Aí, nas edições seguintes, vão aperfeiçoando. Por isso que ele, na Inglaterra, quando ele viu o trabalho dele, com uma revisão impecável, queria saber, mas quem fez isto? Fez isto porque foi comum. Então, a edição dele foi revisada e muitas vezes, até que no ano 1624, foi realmente a última revisão, que é chamada de Textus Receptus, ou seja, o texto recebido, que continuou sendo usado para a tradução da Bíblia para as outras línguas, mas foi submetido a diversas revisões. Então, nós vamos ainda retomar esse assunto no sábado, porque amanhã teremos o pastor Veiga, e nós vamos mostrar o contexto na Idade Média, e vamos mostrar o pensamento teológico desses reformadores, Lutero, Zwinglio e Calvino, pelo menos desses três. E as Bíblias não dá, meus irmãos, para mostrar todas. A versão inglesa de Wycliffe e Tyndale são resultado da obra do Renascimento, resultado da imprensa, e foi a ferramenta que foi usada pelos reformadores. Então nós vamos continuar a retomar esse assunto no sábado, se Deus quiser, e espero trazer o texto para que vocês coloquem na sua pasta, para que eu não fique só com esse esboço. Amém?